Olá pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os minerais que formam as rochas, tá? E nós vamos conhecer aí alguns poucos minerais, porque são muitos que existem, né? Mais de 5.000 minerais, mas o que eu trouxe aqui para vocês é uma boa quantidade também, tá? Vamos vê-los aqui, vamos conhecê-los. Então, nós sabemos que os minerais formam as rochas, né? Aqui nós temos alguns exemplos de rochas, tá? E elas são formadas, então, por esses minerais. Mas do que esses minerais são formados? Esses minerais são formados pela ligação de elementos químicos, né? As características que eles têm é que eles são sólidos, a grande maioria desses minerais, né? E também são inorgânicos, eles são formados na natureza, mas eles não têm origem em seres vivos, eles não têm origem orgânica nos seres vivos, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é muito comum, ele é bem encontrado na crosta terrestre, é o quartzo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a composição do quartzo. Ele é formado por silício, que é um elemento químico encontrado lá na tabela periódica, e por 2 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos aqui 2 tipos de elementos químicos que formam esse quartzo, o silício e o oxigênio, ok? Vamos ver o próximo? Aqui, próximo slide também são exemplos de quartzos, né? Só que aqui a gente tem um cristal de quartzo transparente e temos aqui um quartzo mais rosa, né? E aqui o terceiro que nós temos, ele já está polido, já está cortado num formato para ser comercializado, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a calcita. Primeira imagem aqui, a gente tem a calcita na sua forma bruta, como ela é retirada da natureza. E na segunda imagem, nós temos ela aqui também já polida e cortada para ser comercializada também. Esse polimento, né, que eles fazem, esses cortes, fazem com que o valor do minério, do mineral, desculpa, fique maior, tá? Então, valoriza bastante esse mineral. E a calcita, ela é formada por cálcio, o elemento cálcio, o elemento carbono e o elemento oxigênio também, tá? Aqui mais exemplos de minerais que nós encontramos também. Nós temos aqui a fluorita, ela está aqui, tem uma coloração mais roxeada, rosa, né? Mas nós também temos a fluorita que é um pouquinho mais esverdeada, tá? Então, ela pode ter essa diferença aí de coloração, tá? Temos aqui o feldespato. O feldespato, juntamente com o quartzo e com a mica, aqui embaixo, eles formam os minerais assim mais comuns, né, que são mais comumente encontrados nas rochas, tá? Aqui temos também a galena, que é esse mineral mais acinzentado, e por último aqui um mineral bem raro, que é muito caro também, utilizado para fazer joias, que é o diamante, né? Quanto mais raro um mineral de ser encontrado no ambiente, mais caro ele vai ser também, tá? E os minerais, eles são recursos naturais, porque eles são encontrados na natureza, né? Eles podem ser retirados da natureza, mas eles também são considerados recursos não renováveis. Por quê? Porque ele demora muito tempo para se formar e a velocidade de extração dele é maior do que a velocidade de formação dele, então ele é considerado não renovável. Por quê? Porque uma hora ele pode vir a se esgotar e quando se esgotar, né, infelizmente não vai ter mais. É isso que acontece com os minerais que são raros, né? Eles já foram tão extraídos que agora eles se tornam raros e por isso tem um valor mais caro também, né, no mercado. Aqui outros exemplos que eu também trouxe para vocês.
aqui só os nomes, né? Argila, areia, talco, gipsita, amianto, caulim. Daí nós temos os minerais metálicos, que são aqueles que possuem metais na sua composição, né? O cobre, o ferro, o alumínio, tungstênio, zinco, magnésio. Enfim, se a gente for ver de todos os minerais conhecidos que a gente vai ter aí mais de 5.000 tipos de minerais conhecidos, tá? Então é muita coisa, né? Bastante coisa. E quando esses minerais eles são explorados para serem comercializados, para serem vendidos, né? Eles passam a ser chamados de minérios, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a bauxita, né? A bauxita, ela é o minério de alumínio. O alumínio na crosta terrestre é o minério mais abundante, tá? Nós temos aqui embaixo a manganita, que é o minério de manganês, tá? E aqui do lado nós temos a hematita, que é o minério de ferro. O ferro, se formos considerar o planeta no geral, como um todo, as 3 camadas, né, a crosta, manto e o núcleo, ele é o minério mais abundante. Mas se a gente for considerar apenas a crosta terrestre, daí é o alumínio que é o minério mais encontrado, né, tem uma concentração maior, tá? Aqui a gente tem também os minerais, porque a gente viu que os minerais eles são inorgânicos, ele tem uma origem inorgânica, eles são formados na natureza, no ambiente, só que não relacionados a seres vivos, né? Agora, quando a gente tem alguns minerais que são produzidos por seres vivos ou em seres vivos, né? A gente fala que tem uma origem orgânica, daí eles não são chamados de minerais, são chamados de mineraloides, tá? É o caso aqui da pérola, tá? Que é formada dentro da ostra. Dentro da ostra nós temos um molusco, né? Lá no oceano, né? Nós temos ali os moluscos que vivem dentro das ostras. E esses moluscos, como são seres vivos, eles precisam se alimentar. E eles se alimentam filtrando a água do mar, tá? Para isso, eles precisam abrir as suas conchas um pouquinho, assim, eles não abrem muito, mas eles abrem assim só um pouquinho para que possa entrar essa água do mar, que eles possam filtrar o seu alimento. E quando eles filtram, quando entra essa água, às vezes pode entrar grãozinhos de areia. E quando um grãozinho de areia entra dentro da concha, esse molusco ele se irrita, ele sofre uma irritação, né? Não estou dizendo que ele fica bravo, né? Mas eu digo que ele sofre uma irritação e essa irritação faz com que ele produza uma substância que vai sendo formada em cima desse grão de areia, né? E essa substância chamada de substância nacarada vai envolvendo esse grão de areia até formar a pérola, né? Que é um tipo de mineraloide muito valioso, né? Também utilizado na fabricação de joias, e as joias de pérolas verdadeiras são muito caras, né? Esse processo pode até ser induzido, tem pessoas que têm criação de ostras e eles fazem essa introdução de grãozinhos de areia justamente para que a pérola possa produzir, a ostra, desculpa, né, possa produzir essa pérola, né, e eles possam vendê-las depois, né, então esse processo pode ser também induzido, né. Aqui nós temos também as conchas calcárias. A gente viu que o calcário ele é um tipo de mineral inorgânico, mas quando ele está relacionado a conchas de seres vivos, daí ele já não é considerado um mineral, ele é considerado um mineraloide. Por quê? Porque as conchas de moluscos estão relacionadas ali a seres vivos e essa concha ela é formada pelo próprio molusco, né? Então, como ele tem origem orgânica, né, um ser vivo que produz, esse tipo de concha calcária não é considerada mineral, tá? E aqui nós temos uma resina de árvore, tá? Chamada âmbar. Essa resina aqui, ela pode até ser encontrados fósseis, né,
de insetos dentro dessa resina, ela é um tipo de mineraloide também, porque quando ela cristaliza, né, ela forma aí como se fosse um mineral, né? Só que é um mineraloide porque ele tem origem da árvore. Então, origem orgânica não é mineral, ele é um mineraloide, ok? Então, aqui alguns exemplos de minerais, tá? Esses minerais, eles podem estar entrando aí na composição, podem não, eles entram, né, na composição das rochas que nós temos no nosso planeta. E a partir da próxima aula, nós iremos falar sobre os tipos de rochas, ok? A gente vai lembrar um pouquinho também sobre alguns minerais que formam esses tipos de rochas, mas nós estaremos falando daí da formação dessas rochas, tá bom? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e até lá!